Agora, então, você recebe muitas pessoas que vão lá retirar ou consertar alguma coisa? Porque a gente vê muitos erros aí, né? São muitos, muitos, muitos casos que chegam para você lá. 60%. Nossa, a maior parte. Muita gente. Por quê? O que acontece? Existe também, eu não vou poder julgar muito, porque assim, existe há 20, 30 anos para trás, se usava muito materiais definitivos, né? Não tinha o ácido hialurônico como tem hoje. Então tem muita gente que tem o metacrilato, tem pessoas que fizeram cirurgia de rinoplastia e não deu certo, a gente consegue com a rinomodelação dar uma corrigida. Tem gente que tem muito metacrilato no lábio, aí a gente tem que fazer uma microcirurgia, tirar aquele metacril. Em relação a malar, a gente consegue fazer uma técnica hoje que não pegue, porque na verdade o metacrilato ele é um plástico que fica ali em cápsula, né? Ele só é retirado com cirurgia. Porém, a gente consegue não pegar nele, porque ele tem um biofilme que se chama, que somente você vai ativar uma bactéria, talvez. Então, tudo tem que ser muito bem esterilizado. Tem uma técnica que você vai ali e coloca um pouquinho de ácido para poder projetar ou melhorar um pouquinho a pele ou bioestimulador. Tudo com cânula, nada com agulha. Então, assim, tem técnicas que a gente consegue. Porque, assim, eu pego a maioria dos meus pacientes que estão com 60 anos, quando eu peço uma ultrassonografia, o rosto todo de metacril. Mas não é culpa delas, porque na época só tinha essa solução, né? Então, assim, eu sou totalmente contra. Hoje, né, sempre fui, na verdade, mas como só existia isso, infelizmente, muita gente tem. E tem outros erros também, infelizmente, a gente tem profissionais que fizeram um cursinho de final de semana, já se classificam como profissional, não entende de anatomia, não entende do envelhecimento, né? Da parte de envelhecimento, da parte de pele, e quer fazer aquele protocolo como se fosse receita de bolo. Aqui eu fiz tanto, aí faz todo mundo igual. Aí você viu aí um tempo atrás, Muita gente com a com mesma a mesma cara. cara, O entendeu? mesmo maxilar, a mesma Mesma mandíbula, bochechinha, a tudo mesma igual. boca. E tiraram. Então por quê? Porque é aquela questão não é uma receita de bolo. Cada paciente tem o seu protocolo específico. Se você for lá no meu consultório, eu vou fazer para você o seu protocolo, o que mais te incomoda, lógico, e te sugerir algumas coisas que talvez você não repare que melhore mais a sua aparência, mas sem tirar a sua personalidade, entendeu? Você conseguiu olhar a sua identidade e falar, sou eu mesma, né? Tem gente que você consegue falar, tem que até trocar minha identidade, porque não sou mais eu. Exatamente. Eu acho que tem ali muito essa questão, né, da pessoa também tem que se perguntar do que faz, até onde está o meu alcance, né? Sim. Porque não dá para você mudar às vezes o que você não Não. tem como chegar, né? O que são os procedimentos estéticos? Eu fiquei pensando muito aqui, né, quando a gente convidou para você vir. Eu acho que os procedimentos estéticos, essa palavra está muito ligada ao autocuidado. Sim. Porque tudo é um procedimento estético. Você vai cortar o cabelo, é um procedimento Sim. estético. Você vai pintar mechas, é procedimento A estético. unha. A unha, o homem faz a barba, tudo isso é uma questão de procedimento Sim. estético. Mas até onde vai o meu alcance, né? Sim. Porque, por exemplo, eu sempre quis ser alta, mas eu nunca vou conseguir ser mais alta do que eu sou. Sim. Meu pai tem olhos lindos, verdes, mas eu nunca vou conseguir ter os olhos Sim, que ele sim. tem. Então, acho que assim, às vezes você tem que olhar até onde você alcança, porque muitas vezes as nossas marcas, as nossas rugas, as nossas cicatrizes, as nossas tatuagens, as próprias plásticas que a gente fez contam uma parte da nossa história. Sim. Então, assim, essa história é muito importante, também está marcada na pele, né? Sim, com Porque certeza. ela mostra ali o seu valor, por onde você passou e muito das suas características. Por exemplo, quem ri muito deve ficar com umas rugas Sim. mais marcadas para cima, Os como quem é artistas, muito né? é mais zangão, tem aquela boca Boca mais assim, caidinha. mais É. caidinha, né? Então, assim, não adianta querer se transformar, porque depois você se transforma e aí você vai perder uma das coisas que a gente passa a vida inteira querendo entender, que é quem eu sou. Sim. E aí você vai se olhar no espelho e não vai se identificar a você mesmo, né? Sim. Eu acho que essa é a coisa, É assim. como eu expliquei, a face ela não é somente, assim, as pessoas têm que entender um pouquinho mais que a face ela não é só composta de pele. Então, por exemplo, como você falou, expressão. O que é expressão? Você está triste porque teu músculo está para baixo, você está jogando ele para baixo. Você está feliz, você está jogando ele para cima. Então, a gente tem musculatura, a gente tem nervo, a gente tem, por exemplo, a gordura. Então, todos esses fatores influenciam em tudo isso. Então, a pessoa que tem, por exemplo, os artistas fazem muita expressão, ele vai ter marcas mais estáticas na testa. Né? Tanto que eles não fazem botox. Você vê quem faz muita novela, muito filme, eles têm aquelas marcas bem profundas. E você vê que artista de Hollywood, que você fala, caramba, o cara tem muito dinheiro. Por que ele tem aquela testa toda marcada? Porque ele não faz o botox, porque ele tem que ter expressão de tristeza, de alegria. Então, assim, aquilo ali vai paralisar ele, que ele vai ficar um robô. Aí ele tem que fazer um filme de Robocop, né?
Não, e tem muitos também que, dependendo da própria personalidade do ator, fazem, né? Faz.